Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se acercava para ver aquele que levava a coroa. O seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinho viu então, e eu via em cada passo escárnio já ferido o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, ei, Senhor, e Ele foi quem escolheu sofrer assim por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus morreu por mim. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se acercava para ver aquele que levava cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, ei, Senhor, e Ele foi quem escolheu sofrer assim por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus morreu por mim, teu sangue verteu a muitos também queria remir a Jerusalém. E pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, ei, Senhor, e Ele foi quem escolheu sofrer assim por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós. Ele morreu, mas ressuscitou. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos pôr em pé, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, te pedir, Deus Todo-Poderoso,
que a tua unção seja derramado em todos nós, porque sempre acho que sou a menor de todas, sempre acho que não mereço nem ouvir a tua palavra, mas a tua misericórdia, a tua graça, a tua benignidade, o teu poder, Senhor, o teu senhorio, usa grandes e pequenos, exclusivamente para a glória de Deus. E neste momento eu me ponho diante de ti, Senhor, te implorando, Senhor, faz isso nesta manhã, em nome de Jesus. Pode sentar-se, querido. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, a partir do versículo 2. Do versículo 2, nós vamos ler até o 10 e terminar com o 17. Diz a palavra do Senhor, a partir do número 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém? Querido, essa mensagem, essa palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, ele escrevera este livro para os estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Esses homens provavelmente ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes e se rendeu à palavra do Senhor Jesus. Esses homens eram chamados peregrinos e forasteiros, porque começaram a entender o que é servir a Deus, renunciar o mundo, em um mundo totalmente hostil à palavra de Deus. Este livro ele se baseia na santificação. E o apóstolo Pedro 1:3, ele nos diz o que nós somos. Eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus fez em nossas vidas. Ele diz: eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, a graça e a paz vos sejam multiplicado. Vocês são eleitos para Deus. Aplauda o Senhor, Ele merece.
Eu estou diante de uma plateia eleita, escolhida para o nosso Deus. Aleluia! E ele nos diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Voltamos ao capítulo 1:16, quando o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. A santidade do crente não é algo opcional, eu quero ou não, é algo absolutamente necessário para nós termos uma comunhão mais forte, mais íntegra, mais amiga, mais cordial, de pai com filho. E nesta manhã nós estamos aqui porque Deus vai falar sobre exatamente da santificação, porque Ele diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia! Deixando toda malícia. Esses são pecados que nos separam também de Deus. A malícia, o fingimento, a hipocrisia, o engano, as murmurações, vai minando o nosso relacionamento. Até porque esses sentimentos é inerente à nossa natureza adâmica, onde nós temos que todo dia vigiar. E a palavra-chave em nossa vida: vigilância. Mas vamos hoje nos despir de toda a malícia, de toda a maldade. Um ser humano maldoso, ele começa a arquitetar a maldade, com truques, artimanhas, até o ponto de verdadeiramente fazer esta maldade ao ser humano. E nós temos que ter primeiro discernimento, olhar essas características em nós, ou nos afastar daquele que pode nos fazer mal, mas antes de tudo, orar por ele. O Senhor diz, e Ele fala: exorto-vos, como peregrino e forasteiro que sois, a livrar-se, a deixar as concupiscências da carne que fazem guerra contra nossa alma. Isso engloba todos os sentimentos humanos que não provêm do Senhor, mas do nosso entendimento e da nossa natureza. O Senhor também diz: deixa todo engano, que é uma palavra grega que significa dolos ou traição. Pessoas que armam armadilhas, truques para enganar. Que se vão fazer um negócio, ele tem que enganar, porque ele tem que ter a prioridade. Mas o Senhor é categórico quando Ele compara o engano e a maldade desta forma. Louvado seja Deus. Atos 13:10. Ó filho do diabo, cheio de engano, de malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Deus, Ele coloca no mesmo patamar esses sentimentos. O Senhor diz: deixa também o fingimento. Fingimento que é a hipocrisia. A pessoa que é fingida, além dela ser hipócrita, ela tem máscara. Ela parece até um santo, mas é como sepulcros caiados. E o Senhor diz: deixa a hipocrisia de lado. Precisamos ser verdadeiramente reais. O Senhor diz: deixa a inveja. A inveja é algo do caráter extremamente negativo. Se eu não posso ter algo que você tem, eu tenho inveja. Muitas vezes invejamos alguém até que Deus dá dons. Invejamos aquilo quando não. Cada um de nós, o Senhor tem algo especial. Cada um de nós, o Senhor determinou, separou para fazer algo dentro do seu ministério. Não compete apenas pregadores ou pastores, não.
Porque antes disso nós somos simplesmente ovelhas susceptíveis a quedas, susceptíveis a erro. Por isso não podemos nos espelhar em homem nenhum, mas nos espelhamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos elegeu para a glória dele. Aleluia! Deixando as murmurações. Murmuração é algo que fazemos e nós precisamos nos policiar contra isso, que pode provocar dissensões, divisões até dentro de uma igreja. E o Senhor manda hoje para que nós possamos ter um outro entendimento. Se eu não posso ajudar um irmão, eu não vou derrotá-lo mais ainda. Nós precisamos ter esse entendimento do que é o reino, do que é o evangelho, o que é o amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. O Senhor foi naquela cruz por mim e por ti, porque Ele não faz acepções de pessoas. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Numa forma poética, o apóstolo Pedro disse, assim como o leite materno é o alimento para uma criança, o Senhor é o leite racional, é o nosso alimento através da palavra dele. E nós precisamos ter cuidado com o que está acontecendo na igreja atual. Uma porção da intelectualidade está entrando, e assim os cultos, os teólogos, não contra a teologia, contra aqueles que fazem uma teologia para ir muitas vezes confrontar a palavra de Deus. E o Senhor disse, os meus caminhos não são seus, os meus pensamentos também não são seus. Não precisamos da intelectualidade espiritual, precisamos da nossa intelectualidade na revelação da palavra. A palavra de Deus é revelação. Revelação é o Espírito de Deus que traz o nosso entendimento. Eu não preciso ser culta para o Espírito de Deus soprar ao meu entendimento e dizer aquilo que Ele quer falar. Eu não posso confrontá-lo e dizer o que eu acho da palavra de Deus. Ela é poderosa para a transformação nossa. Cada um de nós estamos em processo de transformação. Nós precisamos ter meio de nós nos aproximarmos de Deus. De que forma eu tenho que meditar nesta palavra? Eu tenho que ler a palavra de Deus. Não como a pastora falou, por obrigação, mas por amor. É melhor eu ler e entender um versículo e colocar em prática, do que ler a Bíblia toda e ser a mesma pessoa. Eu tenho que buscar os dons do Espírito para executá-lo com os irmãos, não para dizer eu tenho esse ou aquele dom, numa falsa, aparente humildade. E o Senhor diz, uns eu escolhi para evangelistas, para profetas, para mestres. O Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem determina, o Senhor é aquele que nos dá a prática da lei do amor. Será que verdadeiramente estamos nos amando como Cristo amou a igreja? O Senhor disse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor na de mim, serei como um sino que toca. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça toda ciência, todo mistério, ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê toda a minha fortuna para os pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada em mim se aproveitará. O amor é benigno, é paciente, não arde em ciúmes, o amor não se ufana, nem se ensoberbece.
Será que eu estou me preocupando com o outro? Será que eu verdadeiramente estou comungando no amor para formar o corpo de Cristo? Ou será que eu venho à igreja simplesmente por aquilo que o Senhor, Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é? Nós precisamos vir essas 4 paredes exatamente para demonstrar, para louvar, para engrandecer, independente da circunstância, das decepções, dos ataques, das enfermidades, porque Ele diz: eu sou. É agindo Deus quem impedirá. Aleluia! Se é que provaste que o Senhor é benigno, chegando-se a Ele a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Será que eu e você já experimentamos a bondade de Deus? Eu não estou falando da nossa aparência, eu não estou falando daquilo que Deus coloca você para morar, do carro que você tem, do status que você tem. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus nos elegeu. Eu estou falando que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu estou falando que nós somos reis e sacerdotes, nós somos importantes para Deus. Eu estou falando dessa benignidade. Será que eu já provei que Deus, Ele é bom? Eu sei que Ele é bom, porque essa mulher que vos fala já internou o filho taxado com esquizofrenia aproximadamente há 17 anos, cerca de mais de 21 vezes, e muitas vezes era eu e ele, e eu ia internar o meu filho, mas eu não abri a boca para blasfemar contra Deus, e o Senhor está me entregando a vitória. Tem 2 anos e 3 meses que ele nunca mais foi internado, para a glória de Deus. Alei, Cherebenaia. Nós provamos a benignidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando-os para Ele a pedra viva, é Cristo. Foi rejeitada, mas é a pedra que o Senhor enviou aqui na terra. É a grande rocha. E está escrito em Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Em Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que não se apresse. E também vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. E por Jesus Cristo, no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que fazer sacrifícios de animais, por ele, para que ele, ou por outro, ou pelo povo, ou para que ele falasse com o Senhor. Mas hoje, nós como filhos de Deus, temos acesso direto ao Senhor. Louvado seja Deus. Todos cristãos têm a obrigação de ter uma vida santa. Todos nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Eu queria 3 irmãs aqui. Por favor, preciso de 3 irmãs. Querida, você, Lourinha, Naira, você. Por favor, fiquem aqui. Cada uma vai ficar em um lugar disperso, não vão ficar juntas a princípio. O Senhor diz: e vós, como pedras vivas,
Preste atenção, a semelhança que há de Jesus, o que Ele faz conosco, na construção do templo em Jerusalém. As pedras que eram trabalhadas para construir o muro, construir o templo em Jerusalém, ficavam afastadas do templo em uma pedreira. E ali, segundo ao mestre da construção, ele mandava o que ele desejava. E aquelas grandes pedras iam sendo aplanadas. Quando essas pedras estavam prontas, preparadas, eram indo para Jerusalém, eram levadas e juntos colocavam as pedras nos seus devidos lugares e formavam ali o templo. No templo não havia nenhum barulho, porque a preparação das pedras estavam afastadas do templo, até o momento que aquela pedra estivesse pronta. O Senhor Jesus faz isso conosco. Ele pega esta pedra viva aqui e Ele começa a ver algumas imperfeições. E começa aplanando, começa moldando, começa a olhar na face. E ainda o Jesus, Ele ainda não se vê. E você hoje está chorando por alguma decepção. O Jesus mesmo enxugando as tuas lágrimas, Ele continua lhe tratando, lhe purificando. Mas há um dia que Ele levanta o teu rosto e Ele se vê em você. E quando isto acontece, quando você está preparada, Ele pega esta pedra viva, coloca aqui pronta e vai trabalhando nesta pedra viva. E há um momento que Ele se olha e Ele se vê em você. Você está pura, limpa, e o Senhor pega você, junta com esta pedra viva. Vocês estão perfeitamente juntas. E essa terceira pedra, o Senhor olha, o momento de dor, de decepção, de quedas, quem sabe, mas o amor dele, Ele vai trabalhando em você, Ele vai tirando os obstáculos, Ele vai tirando tudo que não te louva, e um dia Ele olha para você e se vê em você. Você está pronta, e você junta-se a esta pedra, constrói a nova Jerusalém, e farão sacrifícios espirituais para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode voltar, se aplauda ao Senhor. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem crer nela jamais será confundido. O apóstolo está aqui citando Isaías 28, 11, para provar a ligação, porque a palavra é a mesma, o Espírito é do mesmo, na antiga aliança ou na nova aliança. Sião, cidade onde estava umas colunas oriental, mais baixa de Jerusalém. Era uma fortaleza dos jebuseus, onde o rei Davi tomou como posse e fez a sua cidade, fez o pacto davídico. E nós fazemos na nova Sião o nosso pacto com Jesus Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja, sendo visto por Jesus, até aquele dia que Ele olhar para todos nós e ver refletido em nós a imagem de Cristo. E assim, para vós que crerdes, é precioso. Cristo, Ele é precioso. Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Jesus é precioso.
mas eu não tenho palavras para falar sobre a preciosidade de Jesus. O meu português é muito pouco, é muito falho, é pequeno. Por isso, eu vou para Zacarias 9:17, ele diz: porque quão grande é a tua bondade, quão grande a sua formosura. Eu vou para Salmos 45:2, tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, para isso Deus te abençoa para sempre. Mas eu acho Isaías 40:11, presta atenção, como pastor, como sumo pastor, como verdadeiro pastor, após andará o seu rebanho, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamentam eles guiará mansamente. O Senhor é bom. Ele está dizendo, ele pega as ovelhas feridas, machucadas, maltratadas, e as abraça, e as que estão amamentando, ele guia mansamente. Como é que Jesus está lhe guiando? Como é que Jesus está fazendo na minha e na sua vida? Como é que o Senhor está realizando a obra que Ele tem? Aguenta mais um pouco, irmão. Não desanime no caminho. Não questione a Deus, porque o tempo, Deus, Ele é imortal, Ele não tem tempo. Ele passeia no hoje, no amanhã, no depois ou antes. Como é que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Eu te digo algo. No tempo certo, o Senhor te abençoará poderosamente, e a glória dele se manifestará na tua vida, como homens e mulheres de Deus. E uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. O Senhor diz, Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós precisamos nesta manhã despertar. Deus, Ele é um Deus galardeador de que busca. Deus é um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Ele diz, eu é o mesmo que apago as suas iniquidades por amor a mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Porque se Deus não fosse assim, não estaríamos aqui. Porque a nossa índole, se não tiver firmado, nós caímos, porque não somos melhores do que ninguém que já caiu. Mas eu quero dizer algo poderoso, e quero demonstrar o que Deus fez com a sua morte e ressurreição. Ele diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Eu estou na frente de uma geração eleita, escolhida por Deus, para fazermos parte naquele grande dia, para sermos arrebatados vivos ou mortos. E o Senhor olha para nós e diz, eu sou o teu povo, eu sou o teu Deus, e vocês é o meu povo. É esse Deus que nós estamos servindo. Geração eleitas, foi o primeiro que eu falei, eleitos, segundo a presciência de Deus, aleluia,
pelo Jesus, pelo Todo-Poderoso Pai. Em santificação do Espírito para obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam dados. Fazemos parte como sacerdócio real, está em Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, a glória, o poder para todos sempre, amém. Apocalipse 5:1, louvado seja Deus. E para o nosso Deus, Ele fez para o Deus, reis e sacerdote, um momento, e para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdote, e eles e nós reinaremos sobre a terra. Nação santa, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, povo adquirido, um povo que o Senhor tem posse e aquisição, nós somos do Senhor Jesus. Apocalipse 21:23, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro a sua lâmpada. Agora estamos perto de terminar e eu gostaria que a igreja ficasse em pé, por favor. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Pai. 5 mandamentos que nos faz homem de Deus e cidadãos da nossa nação do Brasil. Deus olha para cada um de nós e diz: honrai a todos. Eu tenho esse copo de água. Aparentemente, um copo simples, mas um líquido muito precioso. Se essa água tivesse num copo de cristal, ou neste copo, ela é a mesma. Sem este líquido tão precioso, nenhum ser humano sobrevive. O Senhor diz: eu sou água viva. O Senhor diz: venham, bebam desta água. Quando nós bebemos da água, que é o Senhor, jamais teremos sede. E o Senhor diz: honra a todos. E eu quero honrar o Senhor com este copo de água. Nós devemos honrar uns aos outros, não querendo ser maior do que ninguém, não importa o seu status, nem os dons que Deus lhe deu. Ele diz para nós termos fraternidade um com o outro. Eu preciso, quem sabe, dizer e dar um abraço nesse irmão. Eu preciso saber como ele está, quais são as dores. Eu preciso ser amável e fraterna com ele. O Senhor diz: teme a Deus. Muitas vezes precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que ter temor e tremor ao Deus que nós servimos. Ele é poderoso, não precisamos e não devemos, porque a nossa intimidade com Deus não é a nossa linguagem. Ei, cara, ei, não. Ele é Senhor. Ele é poderoso. Precisamos vigiar, temer a Deus. E diz o Senhor: honrai ao rei. Preste atenção, Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos os chefes. Eu quero terminar com um pequeno poema e encerro com um versículo.
A voz de Jesus, cabeça e alvo do homem, busca, tranquilizando. A voz de Deus, serena, convidando, insistindo. A voz do Espírito pleiteando, suavemente persistindo. A voz do íntimo, insistente, convencedora, convincente. Todas estas são uma só voz que exige que se faça uma escolha. Essa voz eu conheço há muito, ora dentro, ora fora. Algumas vezes a ela eu cedo, ou então rejeito em dúvidas cega. Mas nunca sou abandonado, e nem ignorado por este testemunho inexorável. Esta voz divina eu conheço, acalenta a minha alma no caminho da minha vida. Esta voz é de Cristo, me convidando para uma jornada eterna, com um povo santo, para que o Senhor faça morada, assim seja. E eu encerro com 1 Timóteo 1,17, que diz assim: ora, ao Rei dos séculos, digam assim seja, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém, diz o Senhor, aplauda ao Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é invisível, mas antes de tudo, Ele nos ama, porque o Senhor conta com cada um de nós, para aquele grande dia, Ele dizer: vinde, 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 amado da minha alma, para a glória de Deus. Que o Senhor, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Convido a pastora.